Gente, em várias cidades do país, as aulas presenciais em escolas públicas começam a ser retomadas. Só que é o seguinte, e a readaptação da rotina, hein? Nem sempre é fácil, tanto para os pais quanto para os filhos. É aí que surge a necessidade de cuidar, do emocional das crianças. Vamos bater um papo, então, agora? Principalmente para os pais, para os professores. Eu converso com o psicólogo Carlos Eduardo Lopes, está aqui comigo. Ô doutor, primeiro obrigada pela presença do senhor. Lá no começo da pandemia, nós falávamos sobre as crianças ficarem em casa, a preocupação. Depois de um longo período, agora é o cuidado para a retomada. A gente tem que ficar atento aqui, doutor, boa tarde. Boa tarde. Olha, é importante agora nesse ambiente escolar, primeiro ter uma integração entre os pais e os professores, porque as crianças estão praticamente há um ano e meio fora da escola, então elas vão voltar para as aulas com uma certa ansiedade, uma certa angústia, né, de como vai ser. Não é, nem todos os colegas vão estar, não vão ser toda a turma, há um distanciamento, a escola é o lugar do encontro, do abraço, das brincadeiras no intervalo, dos esportes coletivos, né? Do encontro com o aprendizado. Então, eu penso que, em primeiro lugar, é acolher as crianças, acolher as suas angústias e, principalmente, os professores vão ter que fazer um papel mais de ouvir as crianças no primeiro momento, não é? De saber delas, das suas angústias, o que elas estão pensando, o que elas estão vivendo. Algumas crianças podem estar vivendo um período de luto pela perda de algum ente querido, não é? Então é muito importante, nesse primeiro momento, o acolhimento, ouvir as crianças e também, é claro que todo esse tema da pandemia, ele vai ter que ser um tema transversal nas disciplinas, não é? Para poder ter aí esse engajamento das crianças. Ô doutor, muitas crianças também tiveram muita dificuldade em relação a esse aprendizado de maneira remota, com aulas online. Os pais, nós sabemos que vai ser um processo realmente de readaptação. A gente fala muito da importância das crianças estarem com outras crianças, de se relacionarem, do convívio social. Em relação ao aprendizado, porque quando a criança tem dificuldade, muitas delas acabam ficando retraídas, quietas, né? Como que os pais devem ter esse olhar clínico em relação a isso? Olha, as crianças, elas não conseguem elaborar muito bem os seus sentimentos e às vezes nem conseguem nominar os seus sentimentos. Então, os seus sentimentos e as suas emoções são refletidas através do comportamento. Basicamente, são dois tipos de comportamento que se distinguem. Um é a apatia, não é? Então é preciso tomar cuidado quando a criança está muito quieta, muito silenciosa, muito na dela, muito apática. E o professor ficar atento quando a sala ficar muito silenciosa, não é? Porque isso pode não ser um bom sinal. E a outra reação do comportamento é o ativismo, não é? É o descontrole do comportamento, a correria, não conseguir ficar ali quieto, disciplinado, falar muito, correr muito, ficar agitado. Então, esses dois tipos de comportamento, ou a apatia ou a agitação por um tempo muito prolongado e muito intensa, são sinais de que a criança está tendo algum tipo de sofrimento emocional e aí ela precisa ser acolhida e ouvida. Ô, doutor, eu ouvi muito também nesse período de pandemia, os pais tomando um cuidado e até tomando aquela questão da culpa. Eu me sinto culpado em falar não para a criança porque a criança está muito isolada, sem atividade, não teve acesso a nada, nós não conseguimos viajar esse ano, não conseguimos fazer aquilo que rotineiramente nós fazíamos. E aí tem dificuldade da questão de disciplinar, né? Esse retorno às aulas, nós teremos regras, por exemplo, o uso das máscaras, a questão, né, de alguns protocolos. O não, qual que é o limite do não e o dizer sim ao tempo inteiro, principalmente nesse período, doutor? Como dizer não sem também piorar uma situação que já é delicada? Olha, uma coisa muito importante é sempre quando a gente disser não para uma criança, a gente justificar o porquê não pode, não é? Não, a gente nunca pode dizer não pode porque eu não quero, não pode porque você ainda não entende, me obedece porque quando você crescer você vai entender.
Então essas respostas não valem. A gente tem que dizer para a criança, olha, não pode, porque isso vai trazer esse prejuízo específico para você. Não é? Então a gente tem que justificar todos os nossos nãos. E é claro que muitas vezes a criança não vai entender, ela vai usar a arma que ela tem, que as crianças menores é o choro, é a birra, né? Os adolescentes costumam usar como arma a indiferença, né? Ignorar os pais. Mas os pais têm que ficar firmes. E é claro que sempre quando a gente diz um não, a gente depois de um outro momento, a gente também tem que acolher e dizer um sim para a criança ir aprendendo que há o momento do não, mas também há o momento do sim, né? Há o momento da frustração, mas também há o momento da alegria e de ter aquilo que a gente espera. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelo bate-papo, viu? Um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer todo nosso, muito bom.